caminho do milionário, entre a vida de um mendigo e a inspiração de um negro. A chuva despencava sem dó, como se o céu tivesse decidido desabar em cima da cidade, levando consigo qualquer resquício de glamour que Rio de Janeiro pudesse ostentar. Valentina Almeida, com sua blusa de seda perfeitamente alinhada, olhava pela janela da luxuosa casa dos Montenegro, absorta no caos lá fora. A tempestade não era nada comparado ao turbilhão que se formava em sua vida. Ao lado, Gabriel Montenegro, um verdadeiro titã no mundo do turismo de luxo, tentou mostrar confiança, mas o nervosismo em seu olhar traía qualquer aparente serenidade. Eles tinham tudo: poder, riqueza, sucesso. Mas quem se importava? O que esse casal realmente tinha? Um relacionamento superficial, cercado por pretensões e sorrisos vazios. A noite avançava e os relâmpagos se tornavam os únicos momentos de luz em um ambiente sufocante. O ambiente opulento da casa só aumentava a tensão. Valentina sentia um nó na garganta. Por trás das conversas sobre investimentos e viagens, as conexões humanas pareciam se perder. Gabriel, por sua vez, tentava afogar suas inseguranças em meio a brindes em flutes de champanhe, mas o vazio interior crescia. Então, em um momento improvável, a tempestade gerou não só caos, mas uma faísca. Eles se viram, olhar nos olhos, e no impulso, um beijo explosivo acendeu algo que estava entorpecido há muito tempo. Era como se o tempo tivesse parado. A conexão fez o mundo lá fora desaparecer. Mas logo, na manhã seguinte, como o sol nascendo, e enquanto a água da chuva ainda escorria pelos telhados, Gabriel se retraiu, sua insegurança corroendo a bravura do momento. Valentina, por outro lado, acordou com uma nova realidade surgindo em seu ventre. A ideia de ser mãe a aterrorizava, especialmente em um relacionamento tão frágil. Como contar a Gabriel? O medo a paralisava. Eles sempre foram tão focados em suas carreiras, tão absorvidos pelo brilho da aparência que parecia impossível. Finalmente, no clímax da hesitação, Valentina se decidiu. Ao confessar sua gravidez, percebeu que as reações de Gabriel eram mais intensas do que esperava. Um intenso desejo de conexão surgiu em seus olhos e isso fez seu coração palpitar. No entanto, Valentina hesitou. Como poderiam ser verdadeiramente um casal quando ainda estavam lutando para se entender? Ambos foram confrontados com o peso de suas escolhas. Enquanto pequenos gestos de carinho começavam a brotar entre eles, um segredo do passado de Gabriel ameaçava a espreita. Ele carregava uma sombra que poderia destruir tudo o que eles estavam tentando construir. Valentina sentiu um frio na barriga. A dança entre o amor e a insegurança estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Valentina e Gabriel trocavam olhares intensos, algo se quebrou na atmosfera da sala. O silêncio foi interrompido por um estrondo vindo do andar de baixo, seguido de gritos agudos. Valentina saltou da cama, o coração disparado. Não era apenas a tensão entre eles. Agora,
havia uma nova ameaça. Gabriel também se pôs de pé. Seu semblante agora carregado de preocupação. Fica aqui, disse ele. Mas Valentina não pensou duas vezes. A curiosidade e o medo a empurraram para fora do quarto. Eles desceram as escadas rapidamente. O eco de seus passos preenchia os corredores luxuosos da mansão. No andar de baixo, a cena era caótica. A cozinha estava em desordem. A empregada, com lágrimas nos olhos, apontava para a porta de entrada aberta. Um assalto! Eles levaram tudo! Exclamou. O desespero em sua voz era palpável. Antes que Valentina pudesse processar a situação, ouviu o barulho de um carro acelerando e o som de algo pesado caindo. Gabriel, com seu instinto protetor aflorado, correu para a porta. Venham, precisamos chamar a polícia. Mas quando ele abriu a porta, uma figura encapuzada apareceu, parada ali na entrada. O coração de Valentina afundou. A figura, com um brilho ameaçador nos olhos, apontou uma arma. Se afastem, gritou. E o pânico tomou conta. Valentina se esqueceu da gravidez, se esqueceu de tudo. Era o instinto de sobrevivência falando mais alto. Seu corpo congelou. Gabriel tentou proteger Valentina, mas o homem na porta estava cada vez mais agressivo. Eu sei quem vocês são e sei o que guardam. Suas palavras foram como um soco no estômago. Como ele poderia saber? O olhar de Gabriel se transformou instantaneamente em choque. Não, isso não é possível, ele murmurou. A verdade assustadora desabando sobre ele. Valentina sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de energia sumiu no ar. O encapuzado avançou. E o que parecia ser um assalto normal se transformou em algo muito mais profundo. Um grito cortou a noite. Não era apenas um grito de medo, era um grito de reconhecimento. O homem tinha algo com Gabriel. O passado, aquele segredo que espreitava sob a superfície, agora estava prestes a ser revelado. Você é filho dele, não é? Valentina gaguejou, as palavras saindo como um sussurro do fundo do coração. O olhar do encapuzado mudou. Havia dor e ressentimento nos olhos dele. E foi nesse momento que Valentina percebeu que a vida que pensavam controlar estava prestes a desmoronar. Gabriel estava paralisado, suas emoções se misturando a uma revelação devastadora. O peso de seu passado se aproximava, ameaçando não só a relação que estava tentando construir, mas também a vida que Valentina havia começado a sonhar. E no meio daquela tempestade, a jovem mulher percebeu que a luta pela felicidade poderia custar mais do que estavam preparados para pagar. O caos em volta deles fervilhava, e a tensão aumentava. Qual seria o próximo ato? Como eles poderiam consertar um futuro que parecia prestes a ruir? A certeza agora era apenas um eco distante. A tensão pairava no ar, pesada como a tempestade que ainda rugia lá fora. O encapuzado na porta parecia entender a incredulidade de Gabriel. A arma tremia em sua mão, mas Valentina percebeu uma coisa que a deixou em choque. Os olhos do homem não expressavam apenas raiva, mas uma dor profunda. Ele não era um simples ladrão. Havia um passado sombrio entre eles. Eu sou Lucas, o teu irmão. As palavras saíram como uma flecha, cortando o ar ao redor. A revelação pairou entre eles, um eco ensurdecedor. O chão sob os pés de Gabriel parecia se abrir, como um buraco negro sugando sua sanidade. Ele mal conseguia falar. Não, isso não é verdade. Valentina sentiu o estômago revirar. Um irmão? Como isso era possível? O olhar de Lucas, uma mistura de desespero e rancor, fazia o coração dela disparar. Ele te escondeu de mim, Gabriel. Me deixou para trás,
como se eu nunca tivesse existido. Gabriel piscou, focando nos sentimentos que lutavam dentro dele. Magia, raiva, confusão, tudo ao mesmo tempo. Eu não sabia. Ele parecia perdido em uma tempestade de emoções. Valentina tentou intervir. Lucas, calma, vamos entender isso. Mas não havia calma ali. O tempo parecia distorcido. Cada segundo deslizava como areia entre os dedos. A pressão era palpável. A cozinha caótica, com o cheiro de medo e desespero, tornava-se um palco de uma tragédia familiar que estava prestes a explodir. O passado não era apenas um eco. Era uma realidade gritante. Cala a boca! Lucas berrou, sua voz cheia de dor e indignação. Você não entende. Ele fingiu que tudo estava bem, enquanto eu fui deixado para morrer na rua. Os olhos de Valentina se arregalaram. O assalto tinha se transformado em uma revelação que poderia despedaçar tudo. Gabriel hesitou. A luta estava escrita em seu rosto. Você está errado. Minha mãe me disse que você... Mas a frase não teve um final. A interrupção de Lucas foi brutal. Você é igual a ele, sempre escondendo a verdade. Valentina viu a força de Gabriel se desmoronar. O que mais você escondeu de mim? A pergunta ecoou em seus pensamentos, carregada de ansiedade. Eles estavam ali, um casal lutando para se encontrar. Mas agora o passado de Gabriel estava se desdobrando. Uma bomba prestes a explodir. Assim que a tensão não conseguiu mais sustentar o ar carregado, um movimento rápido começou. Lucas avançou, o braço estendido, a arma ainda em punho. Diga-me a verdade, ou eu juro que... E antes que pudesse terminar, um estrondo. A porta se abriu violentamente, revelando um grupo de homens armados, todos parecendo prontos para um combate. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, e a cena se transformou em um quadro de pânico. As faíscas de conflito voaram, a nuvem de confusão agora mais densa. Valentina compreendeu que tudo poderia desmoronar em questão de segundos. Entre gritos e ordens, a única certeza era a incerteza. O segredo que quase se revelou era apenas a ponta do iceberg de uma verdade obscura que unia os três em um laço mortal. O futuro deles era um emaranhado sem saída, justo quando cada um lutava por um novo começo. A vida que eles acreditavam ter estava prestes a ser virada do avesso. E no meio de tudo, Valentina só conseguia pensar em uma coisa. Tudo estava prestes a desmoronar. O caos na cozinha tomou uma nova proporção. Os homens armados, enfurecidos pela cena que presenciavam, começaram a gritar ordens. Afastem-se do homem! Um deles bradou, avançando com a arma em riste. Valentina sentiu o coração quase parar. O tempo parecia esticar, cada segundo a arrastando para uma realidade que nunca imaginou. Gabriel estava paralisado, a revelação de Lucas ainda ecoando em sua mente. Irmão, o que isso significava? A confusão tomou conta dele, mas a urgência do momento não permitia que ele processasse tudo. Valentina agarrou seu braço, desesperada. Gabriel, precisamos sair daqui! Foi quando o estrondo de um disparo cortou o ar. Valentina gritou, um som agudo de desespero, enquanto um dos homens armados tombava ao chão, com uma expressão congelada de incredulidade. O silêncio gelou. Um segundo depois, uma figura apareceu na entrada, emergindo da escuridão da tempestade. Era uma mulher, com um olhar intenso e uma determinação feroz. Calem-se todos! Ela gritou, mas não era apenas uma voz qualquer. Valentina a reconheceu. Era Ana, a melhor amiga de Gabriel, uma ex-policial que havia se afastado da força
depois de um caso traumático. O olhar de Ana já dizia tudo. Ela estava ali para proteger Gabriel, mesmo que isso significasse confrontar seu passado. Lucas, saia da porta. Eles não estão brincando. A mulher ecoou, pisando firme. O irmão de Gabriel hesitou, a luta interna visível em suas feições. Você não pode salvá-lo, gritou. Ele se esqueceu de mim. No que você está pensando? Disse Ana, a voz agora mais calma. Brigar aqui só vai trazer mais dor. A verdade vai vir à tona, mas não assim. Valentina piscou, tentando entender. O que ela sabia? Como Ana podia estar ali, pronta para enfrentar tudo por Gabriel? Mas a tensão não durou. O grupo armado viu a brecha e avançou. Valentina puxou Gabriel, tentando forçar um caminho de saída. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens apontou para Ana. Aquela é a ex-policial. Capturem-na! Gritou. A confusão aumentou ainda mais. Lucas, que ainda segurava a arma, começou a chorar. O peso de seus segredos estava prestes a explodir. Eu não vou ficar para trás de novo. Ninguém me quer. A dor na voz dele era palpável, atingindo Valentina em cheio. Mas o momento se tornava mais caótico. Pessoas gritavam, e a tensão escandalosa preenchia a sala. Foi então que o tempo estourou. No calor do momento, Ana revelou uma informação devastadora. Lucas, você não é só irmão dele. Você é filho da máfia e não da nossa. As palavras voaram pelo ar, cortando o coração de Gabriel em pedaços. Todos se calaram, o peso daquela verdade pairando como uma nuvem negra. Valentina olhou para Gabriel, seu rosto pálido. O que isso significava para eles? E por que Ana, que tinha sido uma amiga, era portadora de tal revelação? A tempestade lá fora rugia, e dentro da casa, um novo tipo de caos começava. No meio disso tudo, Valentina começou a entender que o passado de Gabriel não era só uma sombra. Era uma tempestade que estava prestes a desabar sobre eles, e a única coisa que podiam fazer era se preparar para o impacto. Ela sentia o nó na garganta apertar. O futuro deles estava mais incerto do que nunca. Uma pergunta fervilhava em sua mente. Quem realmente estava ao seu lado? E quem poderia ser o verdadeiro inimigo nessa história? O caos na cozinha tomou uma nova proporção. Os homens armados começaram a gritar, mas a voz de Ana cortou o ar como uma lâmina. Lucas, saia da porta. Eles não estão brincando. O irmão de Gabriel hesitou, os olhos cheios de algo além de raiva. Havia uma dor profunda neles. Valentina sentiu um frio na espinha. O que havia sido um assalto se tornava algo muito maior. Uma tempestade de segredos e traições. Lucas, precisamos conversar. Ana disse, dando um passo à frente. Acho que você não sabe tudo. O universo parecia bater no peito de Valentina. Cada batida era uma contagem regressiva. O momento estava prestes a explodir. Lucas ergueu a arma, confuso. A raiva em sua voz estalava como fogo numa lenha seca. Ele me esqueceu, me abandonou. Ele mirou Gabriel, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O desespero tomava conta. Você não entende. Essa não é a solução. Ele não te esqueceu. Ele não sabe o que aconteceu. O calor da vida de Valentina se transformou em corrente elétrica. Nesse instante de tensão extrema, um dos homens armados disparou. O som da bala ecoou como um trovão. O tempo parecia desacelerar. Lucas foi atingido. A arma escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque surdo. Valentina gritou. O desespero tomou conta. Gabriel, paralisado, não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Lucas caiu. Um grito de dor
escapando enquanto se contorcia. Os homens armados, agora atordoados, hesitaram. Ana, sempre pronta, se lançou em direção a Lucas. Não, não, fique comigo! O desespero na voz dela era palpável. Valentina assistiu sentada, sem saber o que fazer. O que acontecera ali poderia mudar tudo. No caos, Lucas olhou de volta para Gabriel, lágrimas nos olhos. Eu queria ter conhecido você. Eu queria ser seu irmão. Mas você me deixou. E antes que completasse a frase, seus olhos se fecharam lentamente. O tempo se arrastou, enquanto a vida escorria dele. Não, não! Gabriel colapsou ao lado dele, um choro desgostoso fugindo de seus lábios. O passado de Gabriel e Lucas não era apenas uma sombra. Agora era uma realidade dolorosa. Do lado de fora, Valentina viu a tempestade rugir ainda mais forte, os relâmpagos cortando o céu como se refletissem o tumulto em seus corações. Mas havia outra coisa. Uma figura emergiu na chuva. Era um homem mais velho, não mais que um espectro. Ele parou na borda da luz da entrada e seus olhos encontraram os de Gabriel. Eu sabia que você viria, Gabriel. A voz era uma mistura de dor e familiaridade. Era o pai de Lucas. A revelação estava no ar, quente e carregada, como uma tempestade pronta para estourar. O coração de Valentina disparou. O que isso significava para eles? A verdade, que parecia já não ter fundo, agora ia mais fundo do que jamais poderia imaginar. As palavras sem respostas flutuavam. Segredo, abandono, família. Tudo se entrelaçava de um jeito que era quase impossível de compreender. A cena parou. As perguntas fervilhavam. Como tudo isso se conectava? O que mais Gabriel escondia? E com a dolorosa revelação, qual seria o futuro deles agora? Os pensamentos foram cortados com um grito. Corram! Uma ordem que quebrava a atmosfera densa. Valentina sabia que nada seria igual. O passado gritava, e o futuro estava se dissipando na tempestade. O que mais estava por vir? Era só o começo de algo muito maior do que podiam imaginar. O caos na cozinha tomou uma nova proporção. Os homens armados gritavam, mas a voz de Ana cortou o ar como uma lâmina. Lucas, saia da porta! Eles não estão brincando! O irmão de Gabriel hesitou, os olhos cheios de confusão. Havia uma dor profunda neles. A tensão estava insuportável, e Valentina sentiu o coração acelerar. Lucas, precisamos conversar. O que você está fazendo? Ana insistiu, avançando com cautela. Não era só um assalto, era uma batalha de ressentimentos e verdades não ditas. Ele me esqueceu, me abandonou! Lucas gritou, olhando diretamente para Gabriel, que estava paralisado. A revelação de um irmão esmoronando seu mundo. Um orgulho machucado. Valentina, com o nó na garganta, tentou intervir. Chega! Não é assim que vamos resolver isso. O tempo parecia escorregar por entre os dedos. Lucas, tomado pela ira, ergueu a arma mais uma vez. O cenário estava desmoronando e a adrenalina pulsava por todos ali. Um estrondo. O som foi devastador. Um dos homens armados disparou. A cena foi congelada no tempo. E quando Valentina processou o que estava acontecendo, percebeu que um dos tiros atingiu Ana. O corpo dela caiu e Valentina gripou. O desespero tomou conta dela. Gabriel se lançou em direção a Ana. Mas Lucas, em um ato de desespero, ainda mirava a arma. Não! Gabriel gritou. A verdade estava escorrendo da boca de todos. Mas nem todos estavam prontos para ouvir. Lucas olhou para Ana, em pânico.
A culpa estava prestes a desmoronar tudo. Ela não pode morrer, Lucas gritou, agora mais confuso do que furioso. O olhar de Gabriel se transformou. Ele se virou para Lucas gritando: "Você precisava de ajuda e me fez acreditar que estava sozinho." E então, no meio do caos, a verdade explodiu. "Eu te mandei embora da família", Lucas, entre lágrimas, revelou. "Eu não posso perdoar, mas eu te procurei porque eu precisava saber. Você era meu irmão, mesmo que o papai não quisesse." As palavras cortaram como uma faca. Gabriel olhou para Lucas, horrorizado. A revelação era maior do que os dois poderiam suportar. O passado que eles estavam tentando drenar não era só deles. Havia uma herança de dor, traição e abandono. Ana, já no chão, começou a movimentar os lábios. "Eu..." Valentina correu até ela, mas o olhar de Ana estava longe. "Gabriel, sua mãe, ela não era quem você pensava." As palavras dela se perderam no ar, como se o universo estivesse se desintegrando. Valentina, assustada, olhou para Gabriel. Ele estava mudo, o passado desmoronando ao redor deles. O que mais estavam escondendo? A verdade que Ana estava prestes a revelar poderia mudar tudo. O impacto daquela revelação fez o ar ficar pesado. "Gabriel, não deixe isso acabar assim!" Valentina gritou, mas a cena à sua frente não oferecia esperanças. A tempestade rugia lá fora, mas dentro, tudo estava em uma calma mortal, como se o mundo tivesse tirado um momento para respirar antes do próximo golpe. As perguntas fervilhavam em sua mente. Quem era realmente seu filho? Quem era o verdadeiro inimigo? O caos na cozinha estava muito além do que Valentina poderia suportar. O corpo de Ana se contorcendo no chão, enquanto a vida dela se escorria, trouxe uma onda de desespero que repentinamente engoliu todos ali. O futuro que Valentina havia começado a imaginar com Gabriel estava se desfazendo em fumaça diante de seus olhos, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em meio ao frenesi, uma explosão de luz irrompeu pela porta. Valentina virou a cabeça, e o que viu a deixou paralisada. Uma figura conhecida, mas que todos pensavam estar longe, apareceu entre a chuva torrencial. Paulo, o pai de Gabriel, que havia desaparecido anos atrás, agora estava ali, com uma expressão que misturava dor e determinação. "Gabriel! Lucas!" ele gritou, e a presença dele parecia alterar a gravidade da situação. Houve-se um murmúrio coletivo. A tensão crescia. A visão do pai trouxe uma nova camada de confusão à cena. O que ele estava fazendo ali? Como ele ainda estava vivo? Gabriel, chocado, olhou para ele. "Pai, o que você está fazendo aqui?" A ansiedade nas suas palavras ecoava no ar pesado. "Eu tentei te proteger, mas a verdade não pode mais ficar escondida." E num movimento veloz, Paulo se virou para Lucas, que estava caído com a arma ao lado. "Isso não era o que você queria. O que aconteceu com você não é culpa do Gabriel." O desespero deu lugar a um silêncio tenso. Lucas olhou para o pai, incrédulo. Você me abandonou." Sua voz tremia entre a raiva e a dor. Valentina sentiu um nó na garganta. O cenário se tornou ainda mais intenso quando Paul revelou um segredo devastador. "Não sou apenas seu pai, Lucas. Você é meu filho ilegítimo." As palavras caíram sobre eles como uma bomba. O rosto de Lucas se contorceu em uma mistura de choque e negação. Gabriel, paralisado, mal conseguiu absorver a informação. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, seu tom cheio de incredulidade. Valentina sentiu o estômago revirar. As engrenagens da história que eles pensavam entender
estavam prestes a ser esmagadas. Paulo passou a mão pelo cabelo, seu semblante mostrando o peso de uma decisão horrível. Eu nunca soube que você tinha um irmão até poucos dias atrás. Eu não sabia o que fazer. Você é o quê, então? Um traidor? Lucas gritou, a raiva explodindo. Valentina tentou confortá-lo, mas o desespero só aumentava. E isso significa que todos nós estamos ligados a esta segurança ilegal? Ana, ainda no chão, lutava para falar. Gabriel, a sua mãe, trouxe seus segredos, mas não era só isso. Ela nunca quis que você soubesse a verdade. A afirmação de Ana cortou o ar denso, quase como uma indireta fatal. Valentina olhou para Gabriel, que já não parecia o mesmo. O que mais você escondeu de mim? Justo naquela fraqueza, a verdade começou a se desdobrar, e Valentina não sabia como o futuro deles poderia existir diante de tudo isso. Agora, não era só um passatempo conflituoso, era um legado de escolhas erradas, um emaranhado de segredos que ameaçava derrubar tudo. Os homens armados, provavelmente atordoados pela revelação, hesitaram, dando tempo para que a realidade se sedimentasse. A tempestade lá fora rugia com uma intensidade ainda maior, como se o universo estivesse totalmente em desordem. E entre gritos e lágrimas, Valentina percebeu que todos estavam prestes a encarar a verdadeira essência do que a família e a traição realmente significavam. Corram! Um grito ecoou, mais uma vez quebrando a tensão. E Valentina soube que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Ela só não sabia até onde isso os levaria. Mas uma coisa era certa: a veracidade das conexões que faziam entre eles nunca seria a mesma. O caos na cozinha estava muito além do que Valentina poderia suportar. O corpo de Ana se contorcendo no chão, enquanto a vida dela se escorria, trouxe uma onda de desespero que engoliu todos ali. O futuro que Valentina havia começado a imaginar com Gabriel estava se desfazendo em fumaça diante de seus olhos, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Então, uma sombra atravessou a porta. Era como se o próprio horror estivesse se aproximando. Valentina virou a cabeça, e quem apareceu a deixou paralisada. Era a mãe de Gabriel, Helena, uma mulher que todos acreditavam estar morta. Sua presença na cena era como uma bomba prestes a explodir. Ela entrou, chorando. Gabriel! Lucas! A voz dela era um grito de desespero e indignação. O impacto da revelação deixou Gabriel atordoado. Mãe, o que você está fazendo aqui? A confusão em suas palavras ecoava no ar pesado. Helena, com os olhos cheios de dor, olhou para Lucas, então para Gabriel, e um choque de reconhecimento a atingiu. Não pode ser! Como você sobreviveu? Eu pensei que você estivesse perdido para sempre. A tensão duplicou. Lucas, agora de pé, ainda abalado pelo disparo que levou Ana, olhou para a mãe com uma mistura de raiva e desejo de resposta. Por que você me abandonou, mãe? Olha onde estou por sua culpa. Helena estendeu as mãos, seu olhar fervendo com tristeza. Eu não te abandonei. Eu fiz o que pude para te proteger. Havia coisas que você não entendia. Mas antes que pudesse terminar, outro estrondo. A porta se abriu ainda mais, revelando um grupo de pessoas, algumas conhecidos da elite local, que também carregavam armas. Não podemos deixar que eles fujam, gritou um deles, e o ar ficou denso. Valentina se viu sem saída. O caos cerceava seu campo de visão. Os gritos ecoavam. Mas o que mais afetava seus pensamentos era a presença de Helena.
O que mais ela estava escondendo? Por favor, ouçam! Valentina gritou, tentando unir as peças. Precisamos entender o que está acontecendo. Essa não é a hora para mais violência. Mas sua voz parecia se perder no pânico. A situação virou uma batalha emocional. Lucas olhou para Helena, com os olhos cheios de algo que se parecia com culpa. E essa fraqueza foi a deixa. O que mais você escondeu de mim? Você ainda esconde mistérios? A tensão na sala subiu à estratosfera. Helena, num último esforço, olhou para o filho com um pedido silencioso. Ela tinha tanto a dizer, mas o tempo estava se esgotando. Eu sou a razão pela qual sua vida foi destruída, Lucas. Você é parte da máfia, mas eles não são apenas criminosos. Eles são sua família. As palavras cortaram mais que qualquer arma. Gabriel estremeceu, e as sombras do passado retornavam, cobrindo tudo. O quê? Como você pode dizer isso? A incredulidade se misturava à raiva. Valentina sentiu uma onda de choque. O que isso significava para eles? Sim, Lucas. Nós dois somos filhos da mesma linha. Sua vida foi uma mentira. E o pior, eu precisava que você soubesse isso antes que fosse tarde demais. Helena parecia prestes a desmoronar. O peso da verdade caía sobre todos, revelando facetas que ninguém imaginava. Então um tiro ecoou novamente. A sala congelou. Valentina ficou paralisada, e enquanto todos olhavam para o local de onde o som vinha, perceberam: um novo jogador havia entrado na cena. A tempestade na rua rugia, mas nada era mais turbulento que a tempestade de emoções que agora assolava os corações ali presentes. E no meio de tudo, Valentina sabia que a luta estava apenas começando. O passado ameaçava se transformar em um presente devastador, e as perguntas que todos faziam sobre verdade, traição e família cresciam a cada segundo. O que realmente se escondia sob a superfície? E quem ali estava pronto para suportar o peso desse segredo? A vida deles já não seria a mesma, e um novo horror estava prestes a emergir das sombras. O caos na cozinha ainda reverberava quando um novo disparo cortou o ar. Valentina congelou. Os olhos de todos estavam fixos na entrada, onde uma sombra se destacava na tempestade lá fora. O grupo armado hesitou, e a figura avançou, revelando um rosto que ninguém esperava ver. Era Miguel, o ex-marido de Helena, o próprio homem que supostamente havia morrido em um acidente de carro anos atrás. Agora ali estava ele, com um olhar maligno, máscara de desespero e raiva. Helena, o que você fez? Eu pedi para você ficar longe deles. A voz dele era um rosnado, e Valentina sentiu um frio na espinha. Você? Mas você estava morto! Gabriel gaguejou, em choque. O ar parecia ter se esgotado na sala, e a revelação era como um balde de água fria. Helena caiu de joelhos, a verdade se desdobrando de maneira cruel. Miguel, eu fiz o que era necessário para protegê-los. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Lucas, ainda em estado crítico, olhou para a mãe e depois para Miguel. É você o responsável por tudo isso? Pelo nosso passado? Seu olhar estava cheio de amargura e revolta. Acha que pode simplesmente aparecer quando bem entender? Mas Miguel não estava ali para ouvir. Ele avançou. A expressão feroz. Você se meteu em um mundo que não conhece. A polícia, eles ainda estão atrás de mim. E por sua culpa, eles estão mais perto do que nunca. Ele apontou o dedo acusador para Gabriel e Lucas. Valentina não conseguiu mais ficar parada. A urgência do momento
tomou conta dela. Precisamos parar com essa loucura. Não é assim que vamos resolver isso, gritou, mas sua voz soou pequena em meio ao furor. As emoções estavam à flor da pele e o pânico era quase palpável. Miguel barrou a entrada. Se alguém sair dessa casa, vai ser em um caixão. Ele disparou novamente, o som da bala reverberando, enquanto todos se jogavam atrás de algo que pudesse oferecer proteção. O horror tomou forma, e as paredes pareciam começar a se fechar. Ana, no chão, aparentemente sem forças, levantou a mão, tentando falar. Miguel, precisamos de ajuda, não de mais conflitos. Suas palavras estavam repletas de dor, e Valentina se perguntou se a ex-policial teria a força suficiente para sobreviver. O tempo estava se esgotando. Mas Miguel não se moveu. Ele parecia afundar em seu próprio tumulto. Eu não posso deixar que eles descubram a verdade. Nem sobre você, Helena. Você é a última linha de defesa. O olhar dele transmitia desespero. Valentina sentiu que a situação estava prestes a se intensificar. E então, uma nova explosão de luz. A porta da cozinha se estourou, revelando um grupo de policiais. A casa inteira parecia tremer. Polícia! Unam-se! Foram as palavras que portaram o ar. O pânico se transformou em um frenesi absoluto. Valentina mal teve tempo de respirar. As balas voaram. O grupo armado estava cercado. Gabriel, em um impulso, agarrou Lucas, puxando-o para um canto. Precisamos sair agora. Mas algo estranho aconteceu. Lucas, com uma expressão de determinação, se virou para o irmão. Não. Eu não vou fugir desse confronto. A reverberação das palavras dele fez Valentina hesitar. A tempestade lá fora rugia como uma sinfonia caótica. E dentro da casa, a confusão alcançou seu clímax. Miguel estava paralisado e Helena parecia ter sido atingida por uma onda de realidade. As revelações eram pedras lançadas em água calma, criando ondas de choque que percorriam todos ali. E enquanto as sirenes se aproximavam, Valentina percebeu que talvez o verdadeiro inimigo não fosse Miguel, mas o próprio círculo familiar que eles tanto tentavam proteger. E no meio daquela confusão, uma verdade brotava. A traição estava enraizada mais fundo do que qualquer um poderia imaginar. E quando tudo parecia estar à beira do colapso, uma pergunta pairava no ar. Até onde eles iriam para proteger seus segredos? O caos na cozinha havia chegado ao seu clímax. Miguel, com a raiva transbordando, olhava para todos ali, como se decidisse quem seria o próximo a sofrer. Mas antes que algo pior acontecesse, algo inesperado ocorreu. O barulho da polícia ecoou na casa, e a presença deles trouxe uma onda de esperança. Todos no chão, gritaram os policiais, com a autoridade de quem estava habituado ao perigo. Valentina se atirou para o lado, puxando Gabriel e Lucas com ela. Enquanto os homens armados hesitam, a tensão ficou quase insuportável. Não deixe que eles me capturem, Miguel exigiu. Mas Valentina sabia que o tempo estava se esgotando. Helena olhou para o filho, os olhos cheios de culpa. Gabriel, eu sempre quis lhe proteger, mas agora preciso que você tome uma decisão. Cada palavra cortava e Gabriel, tomado pela dor e confusão, olhou de sua mãe para Lucas. O peso da verdade ainda estava fresco em suas mentes. E se a gente se entregar? A polícia pode nos proteger e podemos esclarecer toda essa história. Lucas sugeriu, sua voz baixa, mas carregada de determinação. A chuva lá fora rugia, como se refletisse a tempestade dentro de cada um deles. Não vamos deixar que isso termine assim, afirmou Gabriel, discordando.
Foi então que Ana, ainda no chão, ergueu a mão com uma força surpreendente. Escutem, a única maneira disso tudo acabar é se vocês se unirem. Lutar entre si não vai ajudar. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Gabriel e Lucas se encararam. O que fazer agora? O que estava em jogo era maior que todos eles. Uma decisão foi tomada, e cada coração pulsava forte na expectativa. Vamos nos entregar, disse Gabriel, a voz trêmula, mas firme. Depois vamos descobrir a verdade, juntos. Enquanto se aproximavam dos policiais, Miguel gritou: Vocês nunca vão me levar. Eu não vou deixar que façam isso. Ele avançou para a porta, mas os policiais preparados o dominaram com facilidade. O céu lá fora parecia processar a tensão, enquanto o vento uivava. Uma vez que capturaram Miguel, uma onda de alívio percorreu a sala. As verdades eclipsadas começaram a surgir, e a possibilidade de um novo começo pairava no ar. Os laços de sangue agora eram mais do que um fardo. Eram a possibilidade de reconstruir. Enquanto caminhavam para fora da casa, Valentina se voltou para Gabriel. Precisamos encarar as nossas verdades e ver o que conseguimos ser daqui para frente. Gabriel apenas assentiu, seus olhos cheios de determinação. Eles iriam lutar por sua história, juntos. A chuva começou a diminuir, formando um manto sutil sobre a cidade, como se a tempestade interna deles também estivesse findando. No meio disso tudo, uma nova esperança florescia, mas o destino ainda tinha seus segredos a revelarem. Antes de você sair, ouça bem. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo, porque você é essencial para isso. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho que desafia todas as expectativas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer e explorar novos horizontes.